você está no Top News. Vamos fazer fechamento de mercado, gente. A partir de agora, você fica junto comigo aqui no Top News. É claro que eu também vou trazer para todos vocês as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. Entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira, para você que ainda não me conhece, já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos vocês que estão nos acompanhando a nossa programação aqui na BMC News desde o início do dia. Muito obrigada pela audiência de todos, isso é muito importante para nós. Aliás, eu já quero reforçar o meu pedido de hoje de manhã. Hoje eu encerrei aqui a programação da manhã pedindo para que vocês nos ajudem a conseguir nos tornarmos o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos, porque em número de visualizações já somos o maior canal do mercado. Isso é uma grande satisfação para todos nós, mas é claro que nada disso seria possível se não fosse vocês daí. Então, por isso, eu já quero começar pedindo hoje. Mas já que eu já fiz o meu pedido, e eu sei que vocês vão me ajudar com isso, vamos agora para o nosso giro do mercado. Deixa eu já trazer aqui, inclusive, o meu monitor do Profit da Nelogica para dar aqui como que a gente vem com esse dia, com essa movimentação aqui do mercado. O Ibovespa que está numa alta de 0,79% agora, 113.142 pontos. Logo ali na véspera da abertura do mercado internacional lá nos Estados Unidos, a gente teve o Ibovespa devolvendo, chegando a ficar no 0 a 0, depois caindo um pouco, porém recuperou assim que a Vale conseguiu inverter o sinal positivo novamente. A gente vem durante o período de toda a tarde, a alta de 0,87%, mantendo 113.230 pontos. A mínima do dia foi 111.930 pontos. Em relação ao dólar futuro, a queda de 0,62%, moeda americana ainda se mantendo acima do patamar dos 5,30, cotada a 5,33 agora. IB permanece liderando as altas aqui do Ibovespa, gente, 12,2%. A gente continua também com ações do setor de varejo. Olha lá, varejo de alimento, com Pão de Açúcar subindo 5,16%, Natura também em alta, grandes varejistas também que vinham em alta desde o início do dia. Lojas Renner, olha, subindo 1,47%, inclusive. Lembrando que tivemos dados importantes aí da Cielo mostrando um aumento no número de vendas no varejo. Isso também pode, claro, ter beneficiado aqui o setor. Aéreas e turismo aparecendo também nessas altas. O dia, afinal de contas, a gente tem, olha só, Azul subindo 3,98%. A gente tem uma queda do dólar e a gente sabe que essas companhias são dolarizadas, tem ali toda a despesa atrelada ao dólar e isso acaba com a queda do dólar, a gente acaba tendo um certo fator a mais aqui para beneficiar o setor. O CVC também sobe 1,73%. Em relação ao petróleo, a gente tem todo o setor aqui em alta, apesar da gente ter acompanhado uma queda da commodity hoje durante o dia inteiro. Nesse momento, olha só, o petróleo Brent está caindo 2,68%, com barril a $93,42, o WTI cai 3,26%. Barril a $86 por enquanto. Mas a Petrobras está conseguindo descolar essa queda, então talvez por questão também de oportunidade. Daqui a pouco eu trago aqui o Times para a gente entender aqui essa movimentação da Petrobras. E na semana passada, há grandes perdas diante de todo da companhia com o novo governo eleito. Aqui a gente também tem Enat 3 e 3R Petróleo e Ultrapar, só que no patamar negativo, caindo, tá, gente? Prio, Vibra e Petrobras é que está conseguindo se manter no patamar positivo. Em relação a Vale, siderurgia e mineração, olha só, uma alta de 1,9%. A gente teve uma alta nos contratos à vista do minério de ferro, nos contratos futuros de Dalian, na segunda sessão noturna também teve uma leve alta ali de 0,20 e poucos por cento no finalzinho. A questão do relaxamento dessas restrições para a Covid-19 lá na China tem favorecido essa recuperação do setor, e isso a gente tem visto já mexer com as companhias aqui do Brasil, setor de mineração, desde a semana passada, finalzinho da semana passada, na verdade, Setor que veio apanhando bastante, toda vez quando a gente tinha alguma notícia de lockdown lá pela China, o primeiro impacto que a gente via já era diretamente aqui nesse setor. Hoje a gente tendo aqui a Vale, Bradespar e Gerdau Metalúrgica conseguindo se manter no patamar positivo. O restante do setor aqui em queda, os de Minas inclusive caindo 3,35%. Falei sobre dados do varejo para vocês, olha só o varejo como a gente está agora. A Via subindo 1,23%, Magazine Luiza 2,02%, Natura é quem está liderando altas por enquanto aqui, 3,57%, Petz cai 0,74%, lembrando que Petz teve um resultado bem negativo nesse terceiro tri, e Guararapes também está caindo agora
2,93%. Em relação aos Estados Unidos, a gente também teve as bolsas por lá virando para o positivo agora à tarde, né? Durante todo o período da manhã, os futuros dos Estados Unidos caíam, a gente abriu em queda por lá, mas agora Dow Jones sobe 0,45%, S&P 500 também sobe 0,27% e Nasdaq, a bolsa da tecnologia por lá, também vai subindo 0,08%. Bom, daqui a pouquinho eu trago mais notícias para vocês aqui do mercado. A gente agora vai começar o nosso giro de notícias e eu quero começar falando sobre política com vocês. O ministro, né, Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nessa segunda-feira que não pretende participar do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva depois de sua aposentadoria em maio de 2023. Durante sua participação no evento do grupo de líderes empresariais, né, do LEAD, em Nova York, o ministro disse, abre aspas, essa hipótese está fora de cogitação. Não fui convidado e nem cogito. Fecha aspas, foi o que disse então o Lewandowski, no mesmo evento que contou com a presença de outros ministros do STF e do ex-presidente Michel Temer. Bom, vamos agora direto para Brasília, porque o Alckmin, gente, está sinalizando uma possível ida lá para Brasília na quarta-feira, né, depois desse feriado da proclamação da República. O vice-presidente eleito falou há pouco que a intenção é terminar o anúncio dos grupos técnicos de transição, né, esse grupo que tem sido formado e já anunciado desde a semana anterior. Então a gente vai direto agora para Brasília para saber da Kelly Cali mais informações. Temos mais informações sobre esses nomes? Kelly, algum outro aí já foi divulgado? Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde. Bom ter você de volta aqui. Boa tarde a todo mundo que está terminando essa segunda-feira com a gente. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falou há pouco, né? A gente já estava nessa expectativa de que ele anunciasse aí novos nomes para esse governo de transição, já que ele é o coordenador dessa transição. Lembrando que a transição é esse período em que vai se buscando informações do governo do presidente Jair Bolsonaro para ir fazendo uma catálise, uma espécie de mudança aí para o próximo governo, que no caso é o governo eleito nas últimas eleições, né, presidente eleito Lula e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, para começarem a governar o país no próximo dia 1º de janeiro, né? Então, já havia essa expectativa de que Alckmin se pronunciasse sobre novos nomes para essas 31 áreas de transição, tá? Eu até anotei aqui, Débora, eu saí contando ali, ele falou os nomes bem rápido, eu consegui pegar, foram cerca de 50 nomes anunciados, distribuídos para 5 áreas, tá? O vice-presidente eleito falou, então, nas áreas nos GTs, né, grupos de trabalho de cidades, educação, infraestrutura, juventude e esporte. Também apresentou alguns nomes, né, aqui de parlamentares ou parlamentares que não conseguiram se reeleger, como o caso do Alexandre Silveira, que é senador, né, entrou no lugar do senador Anastasia, mas não conseguiu se reeleger, então ele vai fazer parte desses GTs aqui de trabalho, e também o Paulo Pimenta, né, ele também vai fazer parte dessa equipe de transição, tá? Então, o Alckmin, enquanto estava aí fazendo esses anúncios, né, pelo finzinho, ele disse, abre aspas, quero ver se na quarta-feira a gente termina esse anúncio dos grupos técnicos da transição lá em Brasília. Então, ele não foi muito exato se de fato viria para cá, aqui para Brasília, para consolidar esses nomes aí, né, de transição, mas o fato é que quarta-feira é aquela data pensada pelo grupo de transição para apresentar o texto da proposta de emenda constitucional da transição. Essa proposta que eles estão chamando de PEC da transição. É a PEC que quer garantir aí no orçamento do ano que vem, que está em votação aqui no Congresso Nacional, na verdade está em discussão, a votação vem só mais à frente, porque nem foi apresentado o relatório preliminar ainda, está marcado para sexta-feira, está marcada para sexta-feira a apresentação desse relatório, mas na semana passada, tanto o Alckmin sinalizou como o próprio Wellington Dias, que também é aí um dos grandes nomes do governo de transição, eles anunciaram que a ideia é apresentar nesta quarta-feira, ou seja, um dia depois do feriado, o texto consolidado dessa PEC da transição, tá? O que está acontecendo aqui nos bastidores, nas discussões? Tem 2 pontos que estão pegando. O primeiro deles, que seria ali o formato de apresentação desse impacto aí bilionário para os cofres, né, para poder viabilizar tanto o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, mas continua por enquanto como Auxílio Brasil, né, e também as mudanças necessárias para o salário mínimo, segundo aí a previsão na campanha
tanto de Lula como de Alckmin, né, eles têm uma divergência com relação ao formato. Tem quem defenda que essa injeção no orçamento seja feita via medida provisória. Por exemplo, o próprio Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado do Congresso Nacional, faz aí essa defesa, né? Tem também quem defenda, a grande maioria, inclusive o próprio ministro Ciro Nogueira, ministro do presidente Jair Bolsonaro, que está também aí nesse período de transição, no caso representando, claro, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele também defende que seja feita por meio de PEC, né? Quase aí, na verdade, toda a equipe de transição quer que seja por PEC, e também a maioria dos parlamentares até o momento aceita que seja feito por PEC, né? Qual que é uma outra questão que está pegando aí, que essa daí já não está tão superada, é o fato de tentar se retirar aí esses benefícios do teto de gastos. O teto de gastos foi um instrumento, Débora, criado em 2017 pelo governo do Michel Temer, né? E aí você teve o Lula, né, já na campanha dizendo que não era favorável que tudo entrasse no teto de gastos, que tinha que ter uma flexibilização, por exemplo, com relação às áreas mais estratégicas da perspectiva social, e o Auxílio Brasil seria uma delas, né? Então, há uma defesa dessa equipe de transição de que sejam retirados alguns pontos do teto de gastos. Essa, contudo, não é a visão de alguns parlamentares. O próprio Rodrigo Pacheco não é a favor dessa retirada, né? Ciro Nogueira, por exemplo, só porque é um nome do governo, mas está aí, de certa forma, apoiando essa PEC, como eu disse, ele chegou a dizer hoje que é a favor da PEC, é a favor que realmente entrem esses benefícios aí, a partir de 2023, eles continuem, no caso do Auxílio Brasil R$600, mas que a retirada do teto de gastos deveria ser feita somente neste ano de 2023 e não em todos os próximos anos, né? Então você tem essas divergências aqui políticas, por isso que é difícil apresentar também um texto, porque a aprovação, a sinalização positiva dos partidos para o texto vai depender do próprio texto. Então você tem que construir, a gente passou o ano inteiro trazendo como é que o governo do presidente Jair Bolsonaro tentou e conseguiu aprovar algumas demandas aqui, né, construindo um texto que já chegasse a plenário, já todo fechadinho, para não ter muita mudança, e principalmente mudança de uma casa para outra, né, porque se uma casa propõe e vem para outra casa, se a outra casa mudar, tem que voltar para a casa anterior. Então, são todas as articulações políticas que estão em jogo, mas o que está mais pegando, e quais os dois pontos que estão mais pegando, são esses, né? O formato, que já está quase pacificado, deve, de fato, ser uma PEC, não tem muita discussão, mas, sobretudo, retirar aí o valor dos benefícios do teto de gastos, não só em 2023, mas nos próximos anos, né? Há uma preocupação com esse teor, né? Então, é isso, então, o vice-presidente eleito fez esses anúncios hoje, né? Deu ali uma sinalização de que poderia estar aqui na quarta-feira, não confirmou isso, né? E também, só para a gente encerrar, Débora, eu falo que tem solicitado ao INPE e também ao governo federal, né, alguns dados sobre desmatamento durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? O Alckmin deu essa sinalização de que estava difícil trabalhar sem esses números, não encontraram os números, e que estavam aí, então, protocolando, fazendo esse pedido formalmente, tanto ao governo federal como ao próprio INPE, que é uma instituição também do governo federal aí de pesquisas espaciais, tá? Eu volto com você, Débora. Kelly, vamos falar agora, né, do candidato eleito Lula lá na COP27, ele que tem encontros importantes nessa terça-feira já para poder acontecer. Ele viajou aí na companhia da sua esposa, da Janja, e também do ex-prefeito aqui de São Paulo, Haddad, né? Conte mais um pouquinho para a gente, você tem informações aí dessa agenda? Sim, a agenda do presidente eleito Lula saiu há pouco, né? Ele, então, viajou hoje, né? Chega ao Egito amanhã, tá? E aí, na quarta-feira, então, ele vai se apresentar no evento, né, Carta da Amazônia. Inclusive, o primeiro convite do presidente eleito Lula para ir à COP foi feito a intermédio de governadores ali daquela região norte, né? Eles têm, obviamente, uma perspectiva de extrema relevância dentro dessa conferência, já que fazem parte ali daquela região ali tão cobiçada, a Amazônia, né? Então, a sinalização foi feita primeiro por esses governadores, né? Então, o convite primitivo foi feito por esses governadores, mas aí o presidente eleito Lula começou a receber convites, inclusive recebeu o convite oficial da Organização das Nações Unidas, tá? Então, ele vai no evento, começando por esse compromisso, e depois ele realiza um pronunciamento, né, como presidente eleito, na própria conferência ali, né, no palco da ONU, tá? Na quinta-feira, ele se encontra com representantes da sociedade civil brasileira ainda no evento, e depois participa do Fórum Internacional dos Povos Indígenas e também do Fórum dos Povos sobre Mudança Climática, tá? Na sexta-feira, dia 18,
o presidente eleito viaja para Portugal, finaliza a agenda e volta para cá. Essa perspectiva aqui para o Brasil, no caso, né, para São Paulo. Essa perspectiva de agenda durante toda a semana foi dita pelo Lula na semana passada, quando esteve aqui no CCBB. Né? Ele anunciou para quem estava no evento, né, que estaria viajando então nesta segunda-feira e voltaria no dia 19 para retomar a discussão sobre transição, a discussão sobre ministério, inclusive esse próprio texto da PEC, que tem a perspectiva de ser apresentado amanhã, viu, Débora? Ele vai primeiro ser apresentado para o presidente eleito Lula, né? Então, muita coisa está nas mãos do Geraldo Alckmin, né, do vice-presidente eleito, mas muita coisa também se concentra nas mãos aí do presidente eleito Lula, né? O Lula, no caso, ele recebeu também, viu, Débora, 10 convites de líderes aí, de chefes, né? Tanto chefes de Estado, como também chefes de organizações importantes, para dialogar durante a COP27, né? Então, a expectativa é de que a agenda do presidente eleito Lula seja uma agenda bem cheia, né? E, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, só para a gente lembrar, não está participando dessa ação, tá? Quem está participando do caso é o Carlos França, que é do Itamaraty. Eu volto com você, viu, Débora? Perfeito, Kelly. Obrigada mesmo pelas informações. Qualquer coisa é só chamar a gente por aqui. Um ótimo restinho de tarde para você. Tchau, tchau. Tchau. Vamos continuando por aqui, gente. Olha só, cotada para poder assumir o Ministério do Meio Ambiente, inclusive a deputada federal eleita Marina Silva, ela disse em entrevista à BBC News Brasil, durante a COP27, ela que já está participando, que a tarefa de combater o desmatamento não será fácil. Segundo ela, o quadro atual é incomparavelmente mais grave que o existente quando Lula assumiu a presidência pela primeira vez em 2003. Marina Silva tem se reunido aí com lideranças internacionais, como a da vice-presidente da Colômbia, o ministro também do Meio Ambiente do Reino Unido e o enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry. Durante a entrevista, ela também disse que todas as lideranças com quem conversou sinalizaram que tem interesse em aumentar a cooperação com o Brasil, que é o maior país da América Latina. Devido ao importante papel no terreno da geopolítica e o mundo, né, inclusive, tem consciência disso. Marina explicou que todos sabem que a gente vive uma crise econômica, social e política e estão muito solidários com ajudar o Brasil nesses 4 anos. Na entrevista, Marina não quis confirmar se já recebeu o convite para ser ministra. Disse apenas que tinha que esperar o presidente eleito Lula se manifestar com tranquilidade. Vamos falar agora sobre mercado, gente. As ações da Cosan registram queda nessa segunda-feira em um movimento de correção, depois de reportar que o seu lucro líquido ajustado foi de 265 milhões e meio de reais no terceiro trimestre, uma queda de 50% em relação ao mesmo período de 2021. Analistas do Citi reiteraram a recomendação de compra para a ação por acreditar que a empresa tem um bom histórico na alocação de capital e desempenho operacional, além de tentar diversificar o seu portfólio. O Bank of America também considerou os resultados sólidos, mas destacou que os dividendos vieram abaixo do esperado. Em uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, em parceria com a Deloitte, mostra que o segmento de imóveis de baixa renda puxou o desempenho no setor no terceiro trimestre. O estudo realizado com 45 empresas entre os dias 30 de setembro e 16 de outubro aponta que a busca por imóveis novos subiu 9,1% em relação ao segundo e o terceiro trimestre. A procura, por unidades de casa verde e amarela sobressaiu com um salto de 16,7% nesse período, enquanto a busca por unidades de médio e alto padrão aumentou 3,1%. O mesmo aconteceu com o indicador de venda de unidades, que foi elevado de 9,1% no geral, mas teve aumento de 16,9% para os imóveis do Casa Verde e Amarela e de 2,3% para o médio e alto padrão. Apesar desse aumento menos expressivo, que a pesquisa considera uma manutenção, o terceiro trimestre representa um ponto importante para as unidades de médio e alto padrão por marcar a interrupção da trajetória de queda da procura e da venda desses imóveis, que vinha desde o segundo trimestre do ano passado. Bom, e a Votorantim Cimentos definiu ao longo desse trimestre que vai investir quase 1 bilhão em dividendos em diversos projetos. Confira agora esse e outros destaques no Mundo Corporativo na reportagem. A Votorantim quer elevar a competitividade e deixar a empresa mais preparada para atuar nos seus mercados, seja em tempos mais críticos, seja em situação de economia em expansão.
Os recursos vão ser alocados em várias frentes, principalmente em projetos para reduzir a emissão de CO2 das fábricas e em cortes de custo na modernização das operações da empresa nos diversos países em que ela atua. A companhia busca também melhorar sua matriz energética com investimentos em fontes eólicas no Piauí. E a Latam registrou um crescimento de 48,9% na demanda em outubro, na comparação anual. Já a oferta total de voos subiu 42,6%. A melhora nos resultados operacionais foi impulsionada principalmente pelo desempenho em voos internacionais. Nos voos domésticos no Brasil, a demanda da Latam subiu 10,7% em um ano, enquanto a oferta avançou 18,9%. A taxa de ocupação ficou em 79,9%, queda de 5,9% na comparação anual. As companhias Vale, Itaú Unibanco, Santander, Suzano, Marfrig e Rabobank anunciaram a criação de uma nova empresa voltada para a restauração, conservação e preservação de florestas no Brasil. A iniciativa tem o objetivo de atingir uma área total restaurada e protegida de 4 milhões de hectares de matas nativas ao longo de 20 anos. A Biomas, como a iniciativa se chama, vai contar com um aporte inicial de 20 milhões de reais de cada sócia a serem destinados a suportar os primeiros anos de atividade da empresa. E o Morgan Stanley espera um crescimento global, mais fraco, menos inflação e também um fim do aumento das taxas de juros em 2023, de acordo com o relatório de perspectivas para o ano que vem, segundo a agência Dow Jones. A desaceleração do crescimento global, que começou em 2022, deve se estender até 2023, com crescimento de 2,2% no próximo ano. De acordo com o banco, uma recessão dos Estados Unidos pode acontecer, mas no Reino Unido e na zona do euro ela parece inevitável. O crescimento da China se recuperará em 2023, à medida que as restrições da Covid forem relaxadas no segundo trimestre, pelo menos é o que prevê, então, o Morgan Stanley, que também acredita que a recuperação será suave, já que a desalavancagem no setor imobiliário do país continua sendo um desafio, é o que observam, então, os economistas do banco. Bom, e após vários anos atuando no mercado internacional, a Active Traders está presente e prestes a lançar seus produtos aqui no Brasil. O repórter Gabriel Monteiro conversou com o CEO da companhia e traz todos os detalhes da chegada da corretora aqui ao país. Acompanhe. No 7º Congresso Brasileiro de Traders, um dos nomes na área de expositores chamou a atenção dos congressistas: Active Trades. A Active Trades é uma corretora que foi fundada em 2001 e conta com clientes em mais de 140 países, oferecendo produtos focados em mercados internacionais. No Brasil, a empresa já ensaia sua entrada há quase 2 anos. Segundo o CEO da companhia, Rodrigo de Lima, a Active tem enfrentado alguns desafios para trazer os seus principais produtos ao país, por eles não existirem ainda no mercado local. Lima diz que essas soluções trazem melhorias à atual oferta que existe ao público que busca operar no mercado internacional. Estamos gostando desse desafio, estamos próximos aí a realmente ir para o mercado. E é muito legal porque a nossa plataforma ela traz um acesso a um mercado global que a gente sabe que se tornou cada vez mais importante para todo investidor conseguir ter um pensamento que não é só aquele da nossa bolsa, do nosso mercado local. A plataforma está recebendo os últimos ajustes e deve entrar em testes já em janeiro de 2023. Nessa primeira fase serão oferecidos produtos do mercado norte-americano, mas posteriormente há a intenção de trazer mais de 2.000 ativos, como ETFs, índices, ações do mundo todo, commodities, criptos e afins. Tá aí então a grande novidade da Active Traders. Para mais informações, continue ligado aqui na BMC News, que a gente sempre vai trazer aqui em primeira mão para todos vocês. Bom, mas antes disso, eu vou para um rápido intervalo comercial. A gente volta conversando com o Vicente Guimarães, CEO da VG Research, e também doutor de economia. Então, a gente vai falar sobre mais cenário por aqui, econômico. Não saia daí, continue na nossa programação, que eu volto já. BMC News, informação que gera valor.
entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. É isso aí, estamos de volta, gente. Agora vamos lá conversar com o Vicente Guimarães, CEO da VG Research e doutor em Economia. Vicente, muito obrigado aqui, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. É sempre bom contar contigo por aqui, né? Contar com alguém que possa trazer uma visão sobre o cenário. Muito obrigada mesmo. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar no máximo aí o pessoal nesse momento aí de... onde eu vejo que o mercado está muito, né, muito inseguro, com muita incerteza. O pessoal está, principalmente o investidor pessoa física, sem saber o que fazer nesse momento, né? Então, se a gente puder ajudar, vai ser ótimo. Perfeito. Vamos começar a falar sobre esse encontro, né, do Biden, do Xi Jinping. É uma coisa que está bem quente, realmente, que aconteceu, né, está acontecendo nessa segunda-feira. A ideia principal ali desse encontro, que aconteceu aí a portas fechadas, era realmente dar uma acalmada nos ânimos, né? Essa é a principal ideia dos dois presidentes, que já vinham tendo encontros ali virtuais, né, pelo menos. Não foram detalhados ali, não veio aí a público muitas informações do que realmente rolou ali dentro dessas quatro paredes, mas eu queria entender do seu ponto de vista o que é o encontro pessoal assim, entre Estados Unidos e China, que são duas potências que vêm disputando ali comercialmente há anos, inclusive agora indiretamente em outras situações, está aí em Taiwan, né, que não nos deixa mentir. Como que você vê esse encontro agora dos dois? O que pode sair disso, né, de positivo? É muito positivo por conta do cenário geopolítico internacional que já estava, né, bem abalado por conta do conflito da Rússia com a Ucrânia. Muita gente esperava que esse conflito fosse ser um conflito de curta duração, já está se estendendo para um prazo aí acima das expectativas. Isso vai ter impacto na Europa, está chegando o inverno europeu, e tinha aquela questão envolvendo Taiwan, que estava preocupando muito, né, os investidores e todo mundo que lida com a Bolsa de Valores, porque os Estados Unidos tinham se colocado de forma bem enérgica em relação a qualquer interferência da China e Taiwan, e isso poderia gerar aí um novo conflito bélico que não seria interessante para ninguém. Então, acho que essa sinalização aí, desse compromisso, isso traz, lógico, um pouco mais de tranquilidade para o mercado, traz um pouco mais de tranquilidade para os investidores, num cenário que já está bastante conturbado aí geopoliticamente. Vicente, falando agora sobre essa questão do Fed, né? Essa questão da inflação americana, esse juros, ciclo de aperto monetário por lá, isso tem impactado bastante as bolsas, tem trazido bastante volatilidade. Na semana passada, os dados do CPI trouxeram ali um certo alívio para os investidores, isso favoreceu a bolsa ali nos últimos momentos da semana passada. Mas a gente teve alguns Fed Boys já falando aí nesse final de semana de que essa questão da inflação não deveria ser realmente assim tão animadora.
né, que não deveria se olhar tanto para isso, que eles não estavam ali tão animados realmente de uma redução aí, pelo menos, um alívio na mão aí do Fed nessa próxima reunião de dezembro. Na sua opinião, o que é mais importante para poder a gente conseguir se concentrar agora? É a velocidade desse aperto monetário ou é realmente a taxa final? Esse, aliás, tentou ser o recado do próprio presidente do Fed na última decisão, mas muito vem se repercutindo. O que a gente vê na prática é muita volatilidade na Bolsa Americana. Exatamente, né? O mercado já tenta se posicionar, né, para um momento para esse momento futuro, onde os juros, segundo alguns analistas, segundo a gente também, da própria VG Research, a gente está vendo aí uma taxa de juros podendo chegar a 5% até 6%. E isso traria para a economia americana, para alguns setores da economia americana, sérios problemas em relação ao endividamento, a relação ao financiamento de créditos, refinanciamento. A gente brinca que temos hoje muitas empresas zumbis nos Estados Unidos, ou seja, são empresas que só surgiram, só conseguem sobreviver e só conseguem crescer por conta desse acesso fácil ao dinheiro, acesso fácil ao capital. Então, essa taxa de juros que ficou por quase 20 anos praticamente negativa nos Estados Unidos, isso trouxe uma facilidade de crédito muito grande, uma facilidade de uma recompensa, né, ao consumo imediato, uma recompensa ao endividamento imediato, que em algum momento, como eu brinco, né, a festa ia acabar e o dono da casa, que é o Fed, vai ter que mandar os convidados embora, vai ter que limpar o banheiro, vai ter que limpar o sofá, vai ter que limpar a sujeira que ficar. A velocidade que vai chegar nesse nível, né, é algo que, na minha visão, não importa tanto. O que eu vejo é que vai ser necessário realmente o Fed tomar essas providências. Eles estão colocando uma posição muito forte em relação a isso. Esse arrefecimento da inflação que teve aí no último mês realmente não foi nada. Para quem entende de economia, a inflação é um bichinho que é difícil de matar, entendeu? Uhum. Ele não some assim facilmente. Você tem que realmente provocar um choque na economia para poder ter o índice de inflação começar a diminuir de forma resiliente e se manter depois no nível que seja interessante. Então, eu vejo ainda o movimento de alta dos juros americanos, por mais que seja numa velocidade menor do que a que vinha sendo realizada, mas isso vai continuar, porque é necessário, né? Esse movimento aí é necessário e eu acredito sim que 2023, 2024 a gente vai chegar no nível de taxa de juros que pode ser considerada uma taxa ideal para combater realmente a inflação. Isso só vai ser possível quando o ritmo de crescimento da economia americana começar a ter um decrescimento, ou seja, você tem que desaquecer a economia, você tem que acabar com essa ebulição, essa festa, né, econômica, essa exoticidade, né, a palavra melhor, econômica que vinha acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos, com uma emissão de moeda, uma emissão de crédito sem precedente, e isso em algum momento vai ter que cortar, vai ter que terminar, e lógico, isso vai gerar uma crise, vai gerar algum tipo de dor no mercado, e por isso que o mercado fica bastante volátil e já tenta se antecipar a esse processo, né? Já tenta antecipar e se disposicionar, principalmente daquelas empresas que são as mais sensíveis, que são empresas de tecnologia, empresas ligadas às novas tecnologias, essas empresas que eu falei que são as empresas zumbis que há 10 anos, ou que em toda a sua existência nunca deram lucro, né? Então são empresas que se tornam muito mais arriscadas você manter no portfólio agora e carregar para o longo prazo. Então o mercado já fica muito cauteloso com isso e a tendência é que continue esse processo aí de cautela, né, e de mudança de portfólio. Uhum.
Agora, Vicente, eu trouxe até a informação há pouco, o Morgan Stanley soltou aí uma previsão, um relatório, em que ele diz o seguinte, teve um trechinho que me chamou a atenção, até grifei aqui, uma recessão dos Estados Unidos pode acontecer, mas no Reino Unido e na zona do euro, ela parece inevitável. Ou seja, existe realmente ali um grande questionamento em relação à recessão, é um grande temor, aliás, dos investidores, né, até onde vai essa inflação, até onde vai esses juros lá nos Estados Unidos, justamente por essa questão de recessão, que o banco não dá ali como certo. Na zona do euro já seria uma situação diferente. Você concorda com essa visão, esse relatório do banco? Concordo, né? Hoje você já tem uma situação muito crítica na Europa. Está chegando o inverno, né? O inverno na Europa, e as pessoas não estão tendo a real grandeza do que isso significa. Você tem um acesso limitado ao gás na Europa agora. Já se fala em lockdown industrial, ou seja, fechar as indústrias ou parar temporariamente para poder direcionar o gás para o aquecimento das pessoas. A gente mora no Brasil, a gente é um país beneficiado por isso, o nosso clima é muito mais ameno, mas lá, se não tiver gás em casa, as pessoas morrem de frio, morrem congeladas. Então, você pode ter esse processo. Vários países lá têm também taxas de inflação altíssimas, estão passando pelo mesmo processo de aumento dos juros que os Estados Unidos está passando, só que com a diferença, né? O dólar, quando você estuda lá a economia, você entende que o dólar é uma moeda que ela tem uma demanda inelástica, ou seja, por mais que o governo, o Fed, jogue dólares na economia, a demanda por dólares é muito alta, e não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Agora, quando você faz um processo desse numa Itália, numa Alemanha, numa França, e você tenta aumentar os juros, o impacto vai ser muito maior. Então, eu acredito sim que já no final desse ano, já no início do inverno, a Europa já vai estar numa situação muito complicada. Para os Estados Unidos, eu estou prevendo aí essa situação mais complexa para 2023, 2024. Mas também, na minha visão, eu acredito que vai ocorrer sim, né, algum tipo de recessão nos Estados Unidos por conta aí de tudo isso que eu falei, do desaquecimento da economia. As famílias americanas hoje, para vocês terem uma ideia, estão no mesmo nível de endividamento que estavam lá em 2008, que foi quando teve, né, a crise do subprime. O preço dos imóveis está no mesmo nível do momento lá em 2008, também quando teve a crise do subprime. Então, são situações que são muito parecidas. E o próprio processo de aumento dos juros nos Estados Unidos vai gerar, né, em algum mercado, seja imobiliário, seja a Bolsa de Valores, seja mercado bancário, financeiro, vai gerar algum tipo de colapso, crise, e isso também vai contribuir para uma recessão. Então, sim, eu tenho uma visão aí bem restritiva em relação à Europa e Estados Unidos nesse momento, mas eu não vejo isso como maus olhos, porque para o investidor, né, para aquela pessoa que quer investir, esses momentos de crise, né, são momentos que podem trazer grandes oportunidades. Então, quem puder se posicionar muito bem no momento de crise vai poder comprar ações de excelentes empresas que hoje já estão ficando com preços baratos, já estão ficando com preços muito interessantes nos Estados Unidos, na Europa, inclusive, também. Então, você tem aí, né, como aqui é um canal também focado no investimento, que muitos investidores assistem, você vai ter muitas oportunidades, meu amigo. E eu também estou de olho nisso, né? A gente está de olho nisso, porque a gente tenta trazer essas oportunidades para os investidores em geral. Mas quero muito agradecer aqui, Vicente, a tua participação conosco, essa tua visão e explanação. Muito obrigada pelo seu tempo. Espero poder contar mais vezes aí com você aqui na nossa programação. Até uma próxima. Muito obrigado. Sempre que for convidado, estarei aqui. Obrigada. Tchau, tchau.
E a gente vai seguindo por aqui. Antes a gente falar sobre criptomoeda, entender um pouco mais sobre esse mercado, que tem amargado duras perdas, mas é sempre importante se manter bem informado. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com mais notícias de mercado. Muito mais aqui para vocês, não sai daí. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, agora chegou a hora da gente falar sobre criptomoedas. Está no ar com ele, Gabriel Monteiro, Crypto News. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Crypto News, nosso quadro diário sobre criptoativos e ativos digitais. Eu estou retornando aqui ao estúdio depois de o Daniel ter assumido essa nossa função em um momento complicado para o mercado de criptoativos e para quem pensou que as coisas estariam um pouquinho melhores aí neste começo de semana. Achou errado, pensou errado, porque aqui no nosso monitor de mercado do Vector da Nelogica, FTT, o token da FTX continua caindo e caindo forte, 16,93% de queda nesta tarde. Claro, depois das consecutivas quedas desde o anúncio dessa grande crise na FTX, essa queda de 16,93 aqui não faz tanta diferença no agregado geral aí das perdas, mas ainda é uma queda diária muito relevante se comparada a outros criptoativos aqui no nosso mercado. O mercado parece que deu uma arrefecida, pelo menos os ativos pararam de cair tanto. Nós tínhamos ativos perdendo 20%, até próximo ali de 20% de valor durante esse momento de crise na semana passada. E aqui a gente vê ativos perdendo valor ainda, mas um pouco mais calmos. FTT aqui, ó, 16,82% de queda, como eu havia mencionado, mais de 95% de queda no agregado deste mês. Então a crise bateu bem forte aqui nos tokens da FTX. Perp, 7,54% de queda neste momento. Curve, 5,56%. Mana, Decentraland, perdendo 4,56% de valor nesta tarde. SushiSwap também cai 3,78%, mas como eu disse, aquelas quedas absurdas. Claro que o patamar dos ativos ainda está abaixo do que víamos na semana passada, mas ainda um pouco mais controlados nessa segunda-feira. SushiSwap 3,78%, Litecoin 2,96%, WTC 2,19%, ADA Cardano 1,82%, ADA Cardano caindo muito, não para de cair aqui no nosso ativo de ADA Cardano, mesmo após a grande atualização aqui, que a rede passou em setembro. Parece que o ativo não conseguiu engatar desde então, claro, muito prejudicado pelo cenário macroeconômico que nós vivemos hoje. Nós temos aqui Dogecoin também caindo um pouco, 0,70%. Como eu disse, Dogecoin só se movimenta de uma forma um pouco mais contundente quando o Elon Musk abre a boca ou quando tem alguma coisa muito relevante aí na comunidade que acompanha aqui este ativo. Em outras ocasiões a gente sempre vê o token aqui, a criptomoeda,
bem próxima da oscilação de 0 ou 1%, sem muito destaque. Ethereum também caindo nesta tarde, 0,52%. Do lado positivo, do lado verdinho, é bom ver um verde aqui no nosso mercado de criptoativos de vez em quando, pelo menos desde a semana passada estava difícil um pouco ver alguns ativos ganhando corpo, mas SNX ganhando 6,32%, não é lá uma grande alta, mas aí os tokens tentando se recuperar, os ativos tentando se recuperar. O Wi-Fi também 4,29%, XRP 2,98%, Uniswap 1,22%, o Uniswap perdeu bastante valor nessas últimas semanas, a Aave 0,88%, Alpha também caindo 0,75%, e o que eu gostaria de chamar a atenção, claro, o BTC, o Bitcoin, subindo 0,34% nesta tarde, cotado a 16.420 dólares. É um patamar inferior àquela média de 20 mil dólares que nós comentávamos há pouco tempo atrás. Essa média de lateralização desceu aqui até os 15.588, uma queda bem relevante para o Bitcoin, e agora subiu um pouquinho, 16.424, o patamar que ainda está longe dos 20 mil dólares, aqueles 20 mil dólares confortáveis aí que o mercado estava trabalhando nesses últimos meses. A gente pode até falar meses, nos últimos 5 meses pelo menos essa faixa ela foi continuada. A única exceção foram, claro, os 25.211 dólares de agosto. Essa foi a máxima desde o início da recuperação do Bitcoin. Desde então, uma queda de mais de 30%, aproximadamente 35%, até essa mínima que nós atingimos na semana passada, a mínima do ano. Patamar mínimo do ano, então, patamar perigoso aqui para o nosso Bitcoin. Mas para falar sobre toda essa crise, quais os próximos passos do mercado e bater um papo também sobre as notícias do dia, gostaria de convidar Gabriel Fioravanti, analista da carteira do investidor. Gabriel, seja muito bem-vindo, meu xará novamente aqui. E parece que nunca em termos otimista, mas sempre comentando aqui com a gente no Crypto News. Muito obrigado pela sua presença. Fala pessoal, bom dia boa tarde, né? Eu tô no bom dia ainda porque eu passei a madrugada ligado aqui nas criptos, eu tô meio de virada ainda, né? Como a gente acaba ficando um pouco nervoso aí nas situações. Eu já tô me sentindo quase um mensageiro do apocalipse aqui, né? Porque não vem alguma coisa nas criptos aconteceu, né? O pessoal alguma coisa para de vir para ver se vai. Vamos parar aí com as entrevistas, que sempre tem alguma coisa ruim pra gente comentar. Como você mencionou, são os males aí de um mercado que não para, um mercado que não cessa. Então você tem que ficar, às vezes, de madrugada aqui observando quais são as principais movimentações do criptoativos e tentando entender tudo isso que está acontecendo. Desde essa grande crise da FTX, a gente está meio desamparado, o mercado como um todo está desamparado. É a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo, ou era até essa grande crise. E lembrando que o maior volume de negociação de criptoativos está, claro, nas exchanges centralizadas. Então, calculem, vocês que estão nos assistindo, o tamanho dessa crise, o tamanho do rompimento aí da segunda maior exchange do mundo. O que foi proposto, Gabriel, recentemente, inclusive pela Binance, foi a criação de um fundo estabilizador para tentar dar uma estabilizada no mercado. Como seria aplicado esse fundo? Você acredita que pode ser uma boa solução para essa situação? Ou não vai ajudar muito? Ou vai ser uma gastança de dinheiro? Como está a sua visão aí para essa proposta, essa alternativa para tentar solucionar um pouco essa situação complicada? Hoje, inclusive, o CZ, né, o CEO da Binance, estava fazendo um answer ali, né, no Twitter, para quem acompanhou foi interessante, ele tentou dar uma acalmada nos ânimos ali, né, respondendo as dúvidas aí de alguns investidores e tudo mais, foi em tese um pouco mais tranquilizante, ele fez alguns comentários também sobre o fundo. O problema é que o investidor, agora ele ficou meio naquela de, mas espera aí, eu estava confiando no Sun, né, numa exchange centralizada, e agora você está me pedindo dinheiro para que você cuide, né, de um fundo, de um trust ali, justamente para fazer essa proteção de mercado, né? O detalhe todo que nota-se que o poder do CZ no mercado ele está aumentando, né? O cara realmente foi um grande estrategista agora, na minha visão, né? Ele fez tudo de caso pensado, na verdade, né? Ninguém tuita daquela maneira ali, sem saber os próximos passos, né, sem acreditar realmente no que vai acontecer. Ele tentou, obviamente, hoje falando, eu não tinha nem intenção, não era minha intenção que isso acontecesse, né, tentou dar uma desculpa ali, mas acho que não colou muito bem.
entre os investidores. E o detalhe todo vai ser de como que vai ser gerido tudo isso, né? Isso que o investidor agora, o institucional, ele está um pouquinho atento ali, tá? Mas ok, quem que a gente confia a partir de agora? Quem que vai ser o compliance, né? Por trás disso tudo? Como é que isso vai ser gerido? Pelo que eu andei vendo, assim, a gente acompanha muito o Twitter para isso, né? O investidor institucional acaba colocando muita coisa ali, muita gente relevante no mercado, não foi de grande agrado ali para todo mundo. Tem até bastante crítica, né, essa tentativa ali dessa criação do fundo, né? Não é ruim, não é de todo mal, acho que faz um pouco de sentido, mas leva a crer que a gente está andando cada vez mais para uma regulamentação do mercado, né? Acho que essa quebra da FTX aí, ela veio realmente para liquidar mesmo e para dar mais poder ainda para a SEC, né, tanto para a SEC quanto para outras instituições aí que vão tentar fazer a regulamentação, poder realmente, de fato, agora falar, olha, vem cá que eu vou cuidar de vocês, investidores, né, vem cá que a gente vai ajudar e tudo mais, né, mas vamos ver como é que isso vai realmente, para que lado isso vai deslocar, né, ainda as criptos, por mais que a gente já tenha alguns anos de mercado, ainda é algo com muita discussão, né? Será que é um security, não é? O que significa cada cripto, né? Então tem uma abrangência muito alta, acho que a gente vai demorar ainda pelo menos um ano e meio ainda para realmente ter um entendimento global de tudo isso, né? Então tem muito chão ainda, muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. Lembrando que essa primeira especulação sobre a crise na FTX, ela se originou de um relatório, mas o relatório não fez muito barulho. O que efetivamente quebrou o mercado foi o tweet falando, agora estamos vendendo todas as nossas reservas de token FTT, porque não acreditamos aí nós acreditamos que possa ter alguma coisa errada, tivemos novas informações. Aí o mercado todo foi atrás, seguiu esse movimento, então não dá para falar que foi, não era a intenção, eu não queria fazer isso. Então a gente tem que olhar com um pouco mais aí de um tom crítico para o que está acontecendo com o mercado, quem são os grandes agentes, claro, não eximindo a FTX da culpa, né? Mas, claro, dando nome aos bois aí que estão movimentando esse grande mercado. Você comentou essa questão da regulação, achei até interessante. Uma grande pergunta que fica é se essa grande crise, se essa quebradeira, se essa quebra na FTX pode ser o argumento final, assim, para convencer a comunidade de criptoativos de que realmente a regulação pode ser uma boa alternativa e que não precisa ter resistência a essa regulação. Você acredita que o pessoal da comunidade vai ficar um pouco mais tranquilo quando escutar as primeiras conversas sobre regulação de criptoativos? Porque a gente sabe que é um grande nêmesis aí da comunidade essa questão do envolvimento de órgãos reguladores, Estado, no mercado de criptoativos, mas parece que está se encaminhando realmente para uma derradeira aí, vai ter que acontecer alguma coisa, algum órgão vai ter que se pronunciar, algum órgão vai ter que tomar alguma decisão. Como que você acha que a comunidade vai reagir a partir dessa crise? Eu brinco que a gente está passando por um processo de darwinismo forçado agora, né? Essa quebradeira da FTX aí veio para mostrar que os fortes vão sobreviver, os bons projetos vão dar sequência, né? Eu tenho um dedinho bem maximalista, na verdade, e confio mais no Bitcoin do que nas outras, obviamente, mas foi como aconteceu no passado. Para quem já acompanha a cripto há mais tempo, a gente teve o caso da Mt. Gox, a gente já passou por estresses de mercado não tão gritantes quanto esse, pelos montantes, né, bilionários que a gente tem especulado, né? Mas sempre que isso acontece, a gente vê uma tomada de decisão, né, logo após algum pronunciamento, alguma coisa de algum órgão regulador falando, viu, eu falei que isso aí ia acontecer, né? O pessoal sempre parece leitor de gráfico atrasado, né? Então, eles vêm muito com essa tese, né? Deixa que a gente vai, em tese, tentar proteger o pequeno investidor, porque ele não pode sofrer, né, com esse tipo de coisa, tudo bem. Tem o lado obviamente importante, né, disso tudo, a gente tem que ter uma proteção ali do minoritário, justamente porque ele fica muito mais exposto, às vezes é uma pessoa até sem esse conhecimento técnico tão grande, que às vezes a pessoa não sabe nem sacar da exchange centralizada, como é que ela faz, para onde que ela transfere, né, ele sabe lá comprar e ele acha que está tudo certo, né. Infelizmente no mercado cripto não é bem assim, além de comprar a sua cripto, você tem que ter um entendimento um pouco mais abrangente, né, do como é que funciona a blockchain,
como de fato a cripto vira sua ou não, né, e tudo mais. Então tem uns detalhes, uns poréns a mais. Mas ao que tudo se entende ali, o movimento que tem acontecido, realmente eu acho que vai acelerar. Essa quebra da FTX vai vir para provar que vai acelerar mesmo. O governo americano vai trabalhar em cima de alguma coisa. A gente tem ainda, né? Teve recentemente ali a SEC ganhou, né? Esqueci o nome da cripto lá, acho que é parecido com Libra lá, né? Que estava rolando lá um processo, né? De falar, olha, isso aqui é um security, não é um security, né? Isso que é o mais. Esse termo é o que mais abrange ali no mercado, né? Tá, mas esse token, para que ele serve, né? Dá um entendimento de que você vai ganhar dinheiro com isso ou não, né? Isso que muda ali a chavezinha para a SEC falar, tá, beleza, isso aqui a gente entra com uma linha de tese voltada a stocks ou não, né? Vamos tratar de outra maneira. Então, acredito que vai acelerar bastante esse caminho. Para o lado bom, para o lado positivo, né? Nem tudo é ruim no mercado. Dar uma jurisdição mais tranquila para o investidor institucional, né? O venture capital, ele poder ficar mais sossegado, para ele poder ter ali, daqui a pouco, uma abrangência um pouco maior ali da regulamentação dentro das exchanges. Dá para notar que o CZ tem também, né? Ele está se demonstrando até mais favorável, falando, não, vamos fazer tudo certo, né? O Sam, né? O Beckman, ele foi meio que para os dois lados já, né? No passado ele teve o lado dele de, não, vamos fazer tudo certinho. Ele sempre compareceu também, né? Quando a SEC chamou ele sempre esteve lá, sempre ele tentou ajudar nessa parte e tudo mais, mas deu para ver que não era um cara de confiança, né? Acabou aí em tese foragido, né? Não sabemos o que ele fez com o dinheiro por enquanto. E agora é o alerta dessa máxima do CZ, né? O CZ virou, querendo ou não, agora ele se torna, né? Disparado um dos maiores caras do mercado cripto. E ele eu acho que vai ser um dos caras principais nesse ponto, né? Vamos ajudar na regulamentação ou não. E logo mais eu acredito que aqui no Brasil a gente vai acelerar muito essa linha. Acho que agora, tendo a troca de governo, a CVM já vinha trabalhando com isso no passado, né? Teve a notícia de que a CVM iria conversar com o presidente eleito aí, o Luiz Inácio, para trocar essa ideia, né, sobre criptos, né, para saber o que vai ser feito ou não. Mas, deixando um alerta para todo mundo que está chegando no mercado cripto, vamos lá. Exchange não é carteira, né, pessoal? Então, tem dinheiro lá na Binance, tem dinheiro em qualquer lugar, fica ligado, exchange pode quebrar mesmo e vocês, infelizmente, podem sofrer ali com isso, né? Então, ainda tem que tomar um certo cuidado nessa linha de raciocínio, né? Isso que nós vimos é esse grande movimento de retirada de ativos das exchanges e migração para as carteiras ali um pouco mais seguras, digamos assim, as cold wallets, a galera que está botando dinheiro no bolso e não deixando mais na exchange. Você acha que esse movimento ele pode dar até aquela arrefecida no mercado, já que não há tanta facilidade de você fazer transações, o pessoal vai ter um pouco mais de dificuldade de tirar do bolso, colocar na exchange, botar no bolso de novo para ter um pouco mais de segurança, vai dar uma estabilizada nessas próximas semanas, dar um pouco mais de segurança aí de que, olha, a gente não vai viver aquela maluquice dos últimos dias da semana passada, esse movimento de retirada do capital ali das exchanges, ele pode dar até uma ajudada aí nesse momento? No meu ver, a gente vai ter dois momentos e uma indústria, né, que já estavam fortalecendo um pouco no passado, que são das DEXs, né, das exchanges descentralizadas. Então, acho que essa quebra da FTX veio para provar que realmente a DEX faz sentido você cuidar da sua própria custódia, né, você que tem um olho mais ligado ali nas criptos, né, dependendo do movimento, ou tem um aporte, às vezes até um pouco mais considerável, né, dentro do mundo cripto. Esse movimento da DEX ele é um pouco diferente. Quando a gente teve o caso da Mt. Gox e outros casos no passado, a gente não tinha um movimento de DEX ainda muito fortalecido, né? DEX, querendo ou não, as exchanges descentralizadas são bem recentes no mundo cripto. Então, acho que agora vai vir essa engrenagem de novo, né? Que rolou ali em 2020, 2021, do pessoal começando a entender, olha, realmente faz sentido eu cuidar da minha própria custódia, né? Então vai ser acho que vai ter uma mentalidade, uma mudança de cultura agora no investidor cripto bem mais interessante. Eu deixo tudo em hard wallet, então para roubar minhas criptos tem que realmente entrar na minha casa e roubar a minha hard wallet.
E aí tem a questão que tu comentou, né, Gabriel? Que cara, beleza, tá todo mundo retirando, a gente vai ter algo que eu já estava até um pouco aflito com essa questão desse choque de liquidez que podia ocorrer dentro das exchanges. E aí torna o ativo, começa a gente ver aquela diminuição de volatilidade, né? Porque começa a ficar um pouquinho mais complexo da pessoa fazer o trade dela, diminui muito a questão dos futuros, né? A gente tem um mercado de futuros de cripto muito amplo, muito abrangente, né? A grande maioria, a FTX era muito focada em futuros também, né? Assim como a Binance. E a gente pode ver uma diminuição desse trato de alavancagem, né? Que para mim, assim, isso que a gente está enxergando agora, né? Isso que está acontecendo neste momento, foram decisões erradas dos últimos um ano e meio, de altíssima alavancagem, não por parte da pessoa física, mas por parte desses institucionais que assim estavam tomando empréstimo a rodo, né? E basicamente botar no termo ali, imprimindo dinheiro, né? Porque o cara lançava lá um token, vendia, né? E tentava fazer ele rodar de alguma maneira ali e tudo mais, e de uma forma um pouco errônea, né? E agora a gente vai ver um movimento também queimar essa grana tentando solucionar os problemas do mercado. Então a gente teve aquele começo de ano muito complicado, as empresas quebrando, os projetos ruindo, e a FTX queimando dinheiro para internalizar esses processos, tentar amenizar o impacto no mercado, impacto aos investidores que estavam entrando naqueles projetos que estavam quebrando no começo do ano. Então foi uma série de decisões ali, no mínimo duvidosas, né, por parte da FTX, mas também isso pode se estender a outras exchanges do mercado, né, Gabriel? Tá bem. Bom, a gente viu, né, aí a Crypto.com veio a público hoje, falou que tá tudo certo com ela lá e tal. É uma exchange robusta, uma exchange grande, mas essa reação em cadeia, ela, assim, eu tô ainda tô deixando correr, não tô fazendo compras por enquanto, porque eu acho que a gente tem ainda um fundo lá próximo dos 13 mil, 12 mil dólares, né, do Bitcoin. Mas eu ainda, assim, tem um lado bom de tudo isso, a gente vai enxergar, a gente vai rir ainda, pessoal. Então, para quem investe em cripto, relaxa, a gente vai dar risada disso no futuro. Ou senão eu vou ter que mandar meu currículo pro McDonald's, que eu estou começando a ficar um pouco assustado aqui. Mas assim, a gente vai passar pela fase boa ainda, né? A gente estava no mini mercadinho de alta ali das DeFis, voltando as DeFis ali a tomar um cenário positivo e tudo mais. Aí já, com essa quebra da FTX, aí já tudo foi por terra, né? A gente viu aí o dinheiro do mercado DeFi sendo também bastante retirado, né? Esse medo ainda da galera entender bem quais são os bons projetos e os maus projetos. E o problema maior ainda, né? A gente tem esse detalhe por trás, que a FTX ela estava envolvida em vários projetos, né? A gente não está falando só de FTX e só de Alameda, né? Tinha dinheiro na Solana, tinha dinheiro na Near, tinha dinheiro em diversos protocolos, né? Que existia esse dinheiro da FTX, e agora vai ficar aquém ali, o pessoal vai ter que ver, bom, realmente como é que vai ser tocado agora o projeto, vão achar outros financiadores, ou se esses projetos vão passar por esse darwinismo mesmo, né? Vamos eliminar essa galera aí, vamos deixar realmente só os bons projetos seguirem, né? Meu raciocínio, eu acho que assim, Bitcoin, Ethereum, mais uma, duas aí que a gente vai ter que deixar na carteira até a gente passar esse estresse todo de mercado. Perfeito, você comentou algumas notícias de hoje, inclusive essa da Crypto.com, vindo a público tentando solucionar algumas coisas agora que rolou a crise. Vai ter gente aí verificando, auditando as contas das exchanges, passando um pente fino. E o que aconteceu recentemente, inclusive uma notícia de hoje, foi divulgando que 40% das reservas da Binance seriam em tokens de emissão própria. O que foi o que aconteceu ali com a FTX. Mas é, de certa forma, diferente, porque a gente tem 2 tokens de emissão própria. São as stablecoins, que elas são ali lastreadas em moeda corrente, tem algumas outras especificações, e tem os tokens de governança. É a mesma coisa, não é? O que é perigoso para a exchange hoje manter em reserva? O que a gente tem que ficar de olho quando for ali olhar para uma exchange com um pouco mais de cuidado nas contas dela ali para ver se fecha? O que não pode ter, já que a FTX aqui mostrou para a gente que tem coisa errada? O que o CZ defendeu na questão da Binance, né, é que assim, ele não usa, né, os tokens dele como o leverage dele, né, de utilizar aquilo para
garantias de empréstimo, entre outras questões, né? Foi até um tweet dele, foi até famoso, né, nessa questão de, olha, a gente tem, beleza, a gente tem a nossa BNB aqui, a gente tem a famosa BUSD, né, BUSD ali, a stablecoin, mas a gente não usa isso como forma, né, de garantias e tudo mais, que é ao contrário da FTX, né, o que aconteceu na FTX, para quem tá chegando agora, foi essa questão, eles emitiram o próprio token, usaram o próprio token como garantias, né, dentro do mercado. Então, assim, a grosso modo, basicamente o governo, né, lançar lá o tesouro, imprimir cada vez mais moeda e usar aquilo mesmo como uma engrenagem sempre de garantias. Uma hora vai dar problema, né? Então, assim, a FTX foi quase que uma Argentina agora do mercado de cripto, né? Inclusive, ao que tudo indica, o Sam embarcou para a Argentina, né? Essa tese aí que ele tá morando aqui no nosso país vizinho, né? Maravilha. Gabriel Fioravante, analista da carteira do investidor, seja sempre muito bem-vindo. Espero que em condições melhores aí de mercado, mas seja muito bem-vindo sempre aqui no nosso programa no Crypto News. Maravilha, gente. Eu agradeço o convite. Espero que na próxima a gente venha com boas notícias, porque só tomar cerveja só para amargurar aqui não tá dando. A gente tem que tomar uma para melhorar aqui as teses aqui. Maravilha. A gente vai acompanhando, claro, esses desdobramentos, a movimentação do mercado, o que está acontecendo ou não com cada um dos criptoativos aqui no Crypto News. Agora a gente vai para um rápido giro de notícias, porque eu queria especificar um pouco mais aí a fundo essa ideia do fundo de estabilização proposto pela Binance, proposto pelo CZ, para auxiliar players que enfrentam problemas de liquidez após a quebra da FTX. Segundo o CZ, que é o fundador da Binance, o fundo tem como objetivo estancar a crise de confiança dos investidores no setor, que varreu cerca de 200 bilhões de dólares do valor de mercado conjunto das criptomoedas na última semana. Ele não detalhou essa proposta, mas ele afirmou que a ideia é ajudar projetos que são fortes e reduzir os efeitos negativos em cascata dessa grande situação. E como a gente mencionou a questão da Crypto.com, ela recuperou quase 400 milhões de Ether da exchange asiática Gate.io, depois que acidentalmente transferiu os recursos para uma conta errada. A empresa deveria mover 320 mil Ether para um novo endereço de armazenamento a frio, um tipo de carteira offline, mas os recursos foram enviados para um endereço de exchange externo na lista de permissões, disse o CEO da Crypto.com. No Twitter, a transferência da Crypto.com, que ocorreu em 21 de outubro, representava mais de 80% das participações totais em Ether da exchange, de acordo com uma prova parcial de reservas fornecida pela Marzalek. Esse nome é complicado, mas fornecido aí por essa companhia em 11 de novembro. Um porta-voz da empresa disse que o endereço do Gate.io era uma conta corporativa que pertencia ao Crypto.com e que a totalidade do Ether foi retirada com sucesso nos dias seguintes, depois que o Gate.io aumentou seus limites diários de retirada. Então a gente viu aí uma grande exchange errando o número da conta e transferindo essa grande porção das suas reservas no token da Ethereum, o Ether, para uma outra companhia e não para sua carteira fria. O site da Crypto.com diz que todos os fundos de seus usuários são mantidos em cold storage, que são esses armazenamentos a frio, ou seja, armazenamentos offline, enquanto o chamado uso de carteira quente é apenas para ativos corporativos. O porta-voz se recusou a esclarecer se os fundos de usuários estavam envolvidos nessa transferência. A gente vê uma grande confusão aí no meio das exchanges e a gente vai acompanhando a evolução deste mercado aqui sempre no Crypto News. Lembrando, nós somos um programa diário dentro do Top News que trata de criptoativos e ativos digitais. E, claro, deixamos espaço aqui para a nossa patrocinadora, a Bybit. Para você que quer ter acesso a investimentos em criptoativos, é só pegar o seu celular,
Escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo. Você vai poder acessar o site da Bybit, abrir a sua conta e começar a investir em criptoativos neste momento, que é um momento, claro, muito complicado para o mercado de criptoativos, mas alguns analistas até veem boas oportunidades para alguns ativos específicos. Claro, a gente vai trazer todos esses analistas, vamos trazer as mais diversas teses de investimento aqui para você que está nos assistindo todos os dias aqui dentro do Top News. Lembrando, após a nossa programação, às 18 horas e 45 minutos da tarde, todos os dias de segunda a sexta, nós temos a Hora do Trader, um programa focado em trading de criptoativos apresentado por Rafael Mazzelli. Então, para você que é trader, quer começar a tradar com criptoativos, quer aprender um pouco mais sobre essas táticas, sobre esses investimentos e até sobre o mercado de criptoativos, todos os dias, às 6h45 da tarde, Rafael Mazzelli tem um encontro aí marcado com vocês para aprender um pouco mais sobre trading e até acompanhar algumas operações dele aqui ao vivo. Eu vou ficando por aqui, volto só na quarta-feira, porque amanhã não tem programação, mas vocês voltam após o intervalo com o Top News e mais notícias de fechamento de mercado com a Débora Oliveira. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, a partir das 6h45. Te espero lá. Estamos de volta, eu estava de olho aqui no pessoal ali da produção, porque eles andam aprontando ali. Mas, gente, olha só, deixa eu dar um giro de mercado aqui com todos vocês. A gente tem uma alta agora no Ibovespa de 1,62%, na verdade, o Ibovespa voltando para o patamar dos 114 mil pontos, 114.070 pontos, é o que a gente tem agora no Ibovespa, que foi sustentando, né, foi expandindo um pouco mais os ganhos, também com a virada das bolsas americanas, né, que estão ali no patamar positivo também, inclusive. Então, a gente tem aqui uma alta do Ibov e do dólar futuro, a queda de 0,89%, moeda americana que está aqui cotada a R$ 5,32. Em relação ao nosso monitor de mercado, olha só, Mafrig, que lidera perdas agora, 6,72% de queda. A gente também tem JBS caindo 3,06%. Né? Além disso, o BRF também já caiu, aqui Minerva também está caindo, olha só, mais cedo a gente já tinha mostrado isso aqui para vocês, e Embraer, que teve resultado divulgado, também está caindo 4,16%. Cosan também, né, temporada de resultados, cai 2,85% agora, o papel está a R$ 14,99, no ano acumulando uma queda de 37,59%. IRB agora sobe 15,85%, papel de IRB, que acumula no ano de 37%. Cash 3 TOTS, ou seja, papéis do setor de tecnologia e também varejistas aparecendo aqui, construção também, olha só, Cirela subindo 5,59%. A gente teve uma certa descompressão aí da curva de juros, acaba favorecendo tanto o setor de tecnologia como o varejo e também a setor de varejo. A gente também acompanha, então, esse reflexo já aqui no nosso monitor de mercado. A Gol sobe 4,09%. Temos a queda do dólar, já falei bastante sobre isso aqui na nossa programação hoje. Eu quero trazer aqui o Times and Trades para a gente dar uma olhadinha, né? Eu falei que a gente estava conseguindo descolar
né, a Petrobras estava conseguindo se descolar da queda do petróleo. A gente tem agora, no finalzinho do dia, fechamento aí dos petróleos, o Brent caindo 3,5%, WTI também queda de mais de 4%, né, mas a Petrobras conseguindo ficar descolada disso. Vamos lá dar uma olhadinha aqui na evolução, né, no comportamento aqui das corretoras. Petri 3, que sobe agora 3,62%. Se a gente aqui olhar no gráfico da evolução, essa listinha aqui verde, né, que se destaca, é a XP Investimentos. A XP, que de meio-dia em diante, vem aumentando aqui posição, né, aumentou um pouco mais forte aqui por volta das 2h40 da tarde, subiu mais um pouco, né, maior posição compradora em Petrobras, PT3, foi da XP. Depois a gente tem JP Morgan, Credit Suisse, né, nos compradores a gente consegue acompanhar isso aqui, Credit, UBS, XP, são os que mais estão se posicionando em relação à compra de Petri 3. Em relação a Petri 4, vamos lá, na evolução do tempo, no nosso gráfico, olha a Nova Futura, olha essa posição aqui de Nova Futura, meio-dia e 15, subiu bastante aqui em Petri 4, né? Depois a gente viu a Nova Futura conseguindo chegar ali nos mais de 4 milhões de papéis de Petrobras. A gente também teve Merrill e Morgan Stanley, mas foi Nova Futura que deu uma boa, né, subida aqui de posição em Petrobras, Petri 4. Na Vale, gente, olha o que me chamou a atenção aqui. A gente nunca vê mais tão facilmente assim. Scotiabank, um banco canadense, inclusive, né, mais corporativo, faz grandes contas aí corporativas, tem aqui uma grande posição sendo montada em Vale, uma posição crescente, né, desde a abertura do mercado, olha só, vem aumentando posição, em linha reta, subindo. Scotiabank, um banco canadense, né, mais o setor corporativo, que vem aumentando essa posição em Vale. Depois a gente tem BTG, também, olha só, que subiu aqui por volta de 11,29 posição em Vale, e Merrill em seguida, tá? Mas o Scotiabank é que tem a maior posição, que veio posicionando melhor aí em relação a Vale, desde o iniciozinho do pregão. Me chamou a atenção aqui, inclusive, né, esse posicionamento aqui de um banco que a gente não vê tão comumente aparecendo por aqui, né? Então, eu vou continuando, daqui a pouco eu trago mais, inclusive, trago mais aqui o mercado para vocês, para a gente ver, inclusive, o fechamento, né, desse mercado. Mas vamos para mais um giro de notícias. Eu quero trazer as notícias internacionais aqui para todos vocês. Em seguida, a gente faz o fechamento. A gente ainda vai ter a Cris Fechtencyfer aqui para poder comentar um pouco sobre esse mercado durante o dia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre a atuação aí, sobre algum papel, do porquê está subindo ou caindo mais, fique aqui ligadinhos na nossa programação. Já vão deixando suas dúvidas aqui no nosso chat, inclusive, que eu vou estar de olho, hein, para daqui a pouco a gente conversar com a Cris. Mas vamos lá para as notícias internacionais, gente. O Goldman Sachs prevê uma queda expressiva, né, na inflação americana para 2023, pressionada pela maior flexibilização nas restrições das cadeias de bens, pela retração da inflação de moradia e por uma desaceleração no ritmo de aumento de salários. O índice de preços de gastos com consumo deve recuar dos atuais 5,1% ao ano para 2,9% até dezembro de 2023. Isso é o que estima o banco. Segundo o economista do banco em relatório que foi divulgado, a projeção reflete 3 fatores chaves: a flexibilização das restrições da cadeia de suprimentos no setor de bens, um pico na inflação de moradia após a reabertura e também um crescimento salarial mais lento, impulsionado pelo reequilíbrio em curso no mercado de trabalho. Bom, gente, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se juntou às comemorações pela retomada de Kherson em uma visita à cidade que ele fez nesta segunda-feira, isso após 8 meses de ocupação da região pela Rússia. De acordo com a Reuters, Zelensky disse à imprensa que a Ucrânia estava avançando, isso logo após um discurso que ele fez na praça principal da cidade. Ele declarou que a retomada de Kherson pode marcar o início do fim dessa guerra e disse que estavam prontos para a paz, mas dentro dos termos ucranianos. Também hoje, um porta-voz das Relações Exteriores da Ucrânia listou os seguintes termos em uma postagem em uma rede social: o término imediato do conflito e também a retirada das tropas russas, a restauração da integridade territorial da Ucrânia, compensação pelos danos causados e garantias efetivas de que Moscou não voltará a invadir o país vizinho. Acontece que para o Kremlin, a gente sabe que esses
pontos, né, são realmente inconsideráveis para um acordo de paz. Bom, e o presidente dos Estados Unidos, gente, o Joe Biden, ele teve uma conversa de 3 horas com o seu colega chinês, o Xi Jinping, nessa segunda-feira, num primeiro encontro pessoal, desde que o Biden assumiu o cargo, e uma oportunidade que ambos os lados pareciam esperar, que levaria aí uma melhora na relação, nessa rápida relação que já vem sido tão deteriorada aí com o tempo. Xi chamou Taiwan de primeira linha vermelha. Disse que essa é uma linha que não deve ser cruzada nas relações entre as duas superpotências. Disse ainda, né, que a mídia estatal chinesa, inclusive, através da mídia estatal chinesa, foi dita essa afirmação, que essa linha vermelha que é Taiwan não deveria ser, né, ultrapassada por nenhuma das duas superpotências. Biden disse que procurou assegurar a Xi a política dos Estados Unidos em que Taiwan não mudou, buscando diminuir as tensões sobre a ilha autogovernada. Além disso, no comunicado da Casa Branca ficou destacado que os dois presidentes concordaram de que armas nucleares não podem ser usadas na Ucrânia, onde ocorre essa guerra com a Rússia desde o dia 24 de fevereiro desse ano. Bom, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, a OPEP+, cortou nessa segunda-feira a sua previsão para o crescimento da demanda global de petróleo em 2022 pela 5ª vez desde abril. Segundo o documento que foi divulgado, a demanda por petróleo nesse ano aumentará em mais de 2,5 milhões de barris por dia, ou seja, o equivalente a 2,6%. Uma queda de 100 mil barris por dia em relação à previsão anterior. A OPEP manteve suas previsões de crescimento econômico global para 2022 e 2023 estáveis e disse que, embora os riscos estejam voltados para o lado negativo, também há potencial positivo. Bom, gente, agora uma notícia da Amazon, né, que acompanhando aí, inclusive, a onda de demissões em massa que tem acontecido nas grandes empresas de tecnologia, dessa vez foi a Amazon que divulgou que está planejando demitir cerca de 10 mil pessoas em cargos corporativos e de tecnologia a partir dessa semana. Foi o que disseram, então, algumas fontes ao The New York Times. Se confirmado, realmente esse será o maior corte, né, já feito na empresa, o maior corte de empregos da história da empresa, representando cerca de 3% dos funcionários corporativos da Amazon e menos de 1% de sua força de trabalho global, que passa aí de 1,5 milhão de empregados. Os cortes se concentrarão na organização de dispositivos da Amazon, incluindo a assistente de voz, Alexa, bem como também de sua divisão de varejo e recursos humanos. Ou seja, uma onda que não está nada positiva aí para as Big Techs, né, que a gente já vem acompanhando desde o Facebook, agora veio o Twitter, agora então a Amazon anunciando esse provável corte aí de 10 mil funcionários em sua cadeia. É preocupante, mas é isso aí. Gente, antes da gente continuar aqui com a nossa programação, eu quero ir também para mais um rápido intervalo, mas porque eu quero que você confira se você está realmente aqui inscrito no nosso canal. Lembrando que a BMC News é um canal multiplataforma, a gente está em diversas redes sociais, levando para você conteúdo de todas as formas. Para isso a gente está no Instagram, no TikTok, no Twitter. Mas aqui no nosso canal no YouTube a gente tem uma grande missão até o final desse ano, até dezembro desse ano, que é bater os 500 mil inscritos no nosso canal. A gente já tem aqui hoje, né, um número de visualizações que não fez com que a gente se tornasse realmente já o maior canal do mercado financeiro em número de visualizações. Mas a gente também quer ser o maior canal do mercado em números de inscritos. Para isso a gente conta muito com a sua ajuda. Sempre quando a gente pede aqui para que vocês deixem um like, né, às vezes pode parecer chato, repetitivo, mas é que dessa forma, gente, a gente continua reafirmando para a plataforma, para o algoritmo aí da plataforma do YouTube, que a gente realmente tem um assunto que é relevante, né? E para isso é tão importante a colaboração de vocês para que a gente consiga continuar entregando o nosso conteúdo a cada vez mais pessoas. Então contamos com a sua ajuda, contamos com a sua colaboração. Eu vou para um rápido intervalinho só para você dar uma olhada se você já está inscrito. Ah, Débora, mas eu já me inscrevi. Então compartilha a nossa programação com alguém. Às vezes tem alguém aí, um vizinho, um parente, um amigo que ainda não conhece a BMC News. Conto com a sua ajuda. Vou para um rápido intervalo e volto já.
BMC News, informação que gera valor. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, a partir das 6h45. Te espero lá. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, olha só, eu estou vendo aqui que o pessoal estava pedindo, Kleber, agora que eu estou vendo aqui seu pedido para dar uma olhada em Petri 4, né, quem foram os grandes compradores aqui de Petri 4, principalmente entre as 16 e 17 horas. Deixa eu trazer primeiro o Petri 4 aqui para o Kleber, daqui a pouco eu trago para o Miranda, Banco do Brasil, que ele estava pedindo. Vamos lá, Kleber, entre 16 e 16 horas, 17 horas, olha só, é mais ou menos aqui, tá? Permaneceu sendo a Nova Futura, que já tinha montado uma posição bem grande aqui, inclusive, às 12h19. No período aqui, mais ou menos, de 16 horas, quem subiu um pouquinho de posição aqui foi Merrill e Morgan Stanley, tá? A Tullet também subiu um pouco, mas o maior peso aqui em Petri 4 hoje foi realmente da Nova Futura. Entre 16 e 17, aí teve aqui um certo aumento entre Merrill, Morgan Stanley e Tullet, que são essas três linhas que a gente tem aqui no meinho, tá? Aí eu vi que o Miranda estava pedindo para dar uma olhada nos compradores aqui de Banco do Brasil, BBAS3, que está subindo 2,9%. Maior comprador aqui hoje, o BS, olha só, que vem desde a abertura, tá? Posicionando aqui, é internacional, tá, gente? Essa linha azul, desde manhã vem aumentando posição em Banco do Brasil. E depois tem Bradesco, né, que é essa linha amarela. Em seguida, Morgan Stanley, que é a linha rosinha aqui, ou seja, são as três corretoras, os três, né, que estão mais se posicionando realmente em Banco do Brasil, mas o BS tem sido a maior posição montada hoje em Banco do Brasil, tá? E aqui respondendo, então, para o Kleber Santos, que tinha pedido para eu dar uma olhada, também para o Marcelo Miranda. Tá aí, espero ter, né, ajudado vocês aí de alguma forma. Bom, e a gente vai seguindo por aqui para poder conversar agora com a Cris Fensterseifer, ela que está chegando aqui agora na nossa programação. Cris, é sempre muito bom bater um papo aqui contigo. Muito obrigada por estar aqui, inclusive, né? Seja sempre bem-vinda aqui à nossa programação. Obrigado, prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Cris, vamos lá começar falando um pouco sobre temporada de resultados. Antes da gente vir aqui realmente para o mercado, deixa eu passar um tempinho mais aqui para a gente ficar mais próximo aqui ao fechamento. Quero começar falando um pouquinho sobre essa Brasil Agro contigo, né, que teve aí, a companhia teve uma entrega trimestral um pouco mais fraca e um grande questionamento que tem rolado no mercado depois desse terceiro TRI é em relação aos dividendos. Você acha que podem ser realmente prejudicados? Isso seria, esse resultado do terceiro TRI poderia ser um começo do fim dos dividendos da companhia? Você acredita realmente nisso ou não? Ou só é uma situação pontual, na tua opinião? Não, eu acho que a Brasil Agro ela tende a ser uma boa pagadora de dividendos. Pela natureza do seu negócio, é uma empresa que produz aí commodities agrícolas. E, claro, os dividendos dela acabam também sendo influenciados muito quando ela faz um desinvestimento de terra. Então, a Brasil Agro ela tem como principais atividades a produção agrícola e a compra e venda de terras. Então, ela compra terras, valoriza essas terras, investe e depois vende com lucro. Então, naturalmente, quando ela tem vendas,
de ativos, ela consegue pagar mais dividendos. E esse último trimestre, ela teve sim uma margem um pouco mais apertada, o que já era esperado, dado que o custo dos fertilizantes foi subindo muito, né, ao longo dos últimos trimestres, e com a guerra da Ucrânia subiram ainda mais, mas já vinham subindo antes, então já era esperado que ela tivesse alguma pressão em margens. Mesmo assim, com essa pressão de margens, se a gente pensa no case mais a longo prazo, ela tende a continuar sendo, sim, uma ótima pagadora de dividendos, simplesmente pela natureza do negócio dela, que é a produção de commodities, venda de ativos de terras agrícolas. Quando esses acontecem, ela pode pagar um pouquinho mais. Uhum. Em relação ao cenário geral mesmo do setor, Cris, tem sido um cenário mais desafiador para você, na tua opinião, tanto brasileiro como mundial, né? Como que está a tua expectativa para o setor para o próximo trimestre, diante do que a gente tem visto agora? Muito foi se falado, né, no setor agro, quando estourou essa guerra, existia uma preocupação muito grande em relação a isso. A gente agora já tem resultados aí que vão consolidando um pouco mais, né, esse medo, esse receio que a gente tinha lá para trás. Mas sempre quando a gente fala de resultado, a gente está olhando ali para o retrovisor, né? Vamos olhar um pouquinho para frente. Eu queria entender do seu ponto de vista o que você espera, né, daqui para frente do setor agro. Como eu mencionei, eu acredito que os melhores momentos já passaram, de fato, né? A gente teve o ano passado resultados muito bons, impulsionados tanto pelo preço das commodities nas alturas, como pelo real bastante desvalorizado frente ao dólar, e antes os fertilizantes ainda não tão caros. Então eu acho que agora a gente tem uma tendência não de resultados ruins, mas de resultados mais fracos. Primeiro porque a gente está vendo a economia mundial desacelerando com a alta dos juros nos países europeus, nos Estados Unidos. Então, a gente tem essa tendência de economia mundial desacelerando, empurrando um pouquinho o preço das commodities. A gente tem o real também não está mais no auge da desvalorização que já esteve. E, como mencionei, o preço dos fertilizantes comprados foi maior. Então, assim, eu acredito que o cenário é um pouco mais difícil para elas do que para essas empresas agrícolas do que foi no ano passado, mas ainda segue sendo um cenário positivo, ainda que não seja o melhor ano, né, em termos de margens daqui para frente, mas segue sendo positivo porque o Brasil tem uma vantagem competitiva enorme nesse setor. Então, é um setor que, via de regra, vai dar bons resultados no Brasil, ainda que não sejam tão bons como nesse ano que passou, né, no ano passado. Uhum. Bom, vamos falar agora um pouquinho da ClearSale, né, Cris? Eu queria entender, do teu ponto de vista, sobre essa reestruturação aí da companhia. Bom, é empresa de tecnologia, para quem porventura ainda não conheça. A empresa acabou registrando ganhos pela primeira vez em 15 meses, né? As receitas da companhia, inclusive, que oferece serviços antifraude, de score de crédito para o varejo, já somaram mais de 130 milhões de reais entre julho e setembro, crescimento de 12% na comparação, ou seja, efeitos positivos, né? Já aparecendo dessa reestruturação, ou seja, já caminhando aí, então, para passos positivos, abrindo o caminho aí pela frente. Como que você tem avaliado esses números da companhia depois dessa reestruturação? De fato, a gente vê uma melhora importante nos números da companhia, principalmente se a gente tomar em consideração que no resultado anterior os números tinham decepcionado, principalmente aí com um PDD maior. Então, esse resultado eu acho que marca, assim, uma certa virada de chave, mas, claro, a gente tem ainda como desafios o setor que ela atende, basicamente o setor de varejo online, que não vem entregando bons resultados em geral, e também por ser uma empresa de crescimento e de tecnologia que acaba sendo muito impactada pelas taxas de juros mais altas que a gente tem no Brasil. Então, eu gosto da empresa, eu acho que o resultado de fato foi bem melhor, né? Tem uma virada de chave, a reestruturação começa a gerar frutos, mas ainda fico bastante reticente, tanto por conta dos juros altos,
como por conta do varejo online, que está num momento de ressaca depois das vendas pujantes aí na pandemia. Cris, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora para esse monitor de mercado. A gente que está vendo aqui, por exemplo, o IRB Brasil, né? IRB que, já pegando o gancho que a gente está falando temporada de resultado, teve um resultado nada interessante nesse terceiro tri. Mas a gente tem acompanhado aqui uma forte alta de IRB hoje, 15,85%. Né? Nesse caso, o que você vê? Até então, pelo menos, até não que eu tenha visto, pode ter sido uma falha minha de não ter conseguido achar algum assunto que realmente impacte tanto assim o papel para estar subindo tanto. O seu seria somente porque foi muito descontado, de repente pode ser ali uma questão de oportunidade para justificar esses 15% de alta, na tua opinião? Eu acho que hoje, em específico, a gente tem um mercado que está bastante mais otimista. Então, quando a gente olha as principais altas do Ibovespa, as maiores altas, a gente vai ter a IRB no primeiro lugar, como você mencionou, mas a gente vai ter a Melius no segundo lugar, subindo 10%, a Caixa 3%, a Azul também subindo 6,3% no terceiro lugar, TOTUS de tecnologia subindo 5%, construtoras, né, Cirela 5%, Magalu 4,9%, Localweb 4%. Então, assim, construtoras, empresas tech, empresas de maior risco, né, maior beta, são os destaques de alta hoje. Eu vejo que é um dia onde o mercado está mais propenso a tomar risco, né? Se a gente olhar aqui, o índice Small Caps está subindo 1,3%, o próprio Ibov também subindo. Então, eu acho que a explicação para a alta de IRB hoje é mais relacionada ao mood, ao humor do mercado hoje, buscando ativos de maior risco, maior beta, esses como tecnologia, varejo. Depois do mercado ter dado aquela panicada ali na quinta-feira passada, se não me engano, com o Lula fazendo um discurso que foi interpretado como não responsável do ponto de vista fiscal, né? Como se para cuidado social pudesse ser deixado de lado o fiscal. Então o mercado não gostou nada disso naquele discurso, e aí o mercado interpretou como o maior risco fiscal, e aí a Bolsa caiu, o dólar subiu naquele dia, que a Bolsa caiu aqui fortemente, enquanto nos Estados Unidos a Nasdaq estava subindo 7%, né? Então isso foi na quinta-feira, na sexta o mercado já foi ali caçando as barganhas, e hoje a gente tem algumas fontes aí rolando no mercado, nas notícias, que dizem que a tal da PEC da transição, que é um dos maiores riscos que o mercado também estava vendo, como se fosse um aval para a gastança, que a PEC da transição deve ser até menor do que tinha sido ventilado anteriormente. Então, talvez a PEC da transição vai ficar em torno aí de 130 bilhões de reais fora do teto, que seriam unicamente para aqueles 600 reais que foi uma promessa de ambos os candidatos do Auxílio Brasil, e então se restringiria isso, não seria um valor maior do que isso fora do teto, provavelmente, pelo que as fontes hoje que estão rodando por aí dizem, né? Essa é uma matéria da Bloomberg falando isso, citando duas pessoas mais ou menos a par dessas negociações. E, além de tudo, que se restringiria ao ano que vem, a 2023, né? Porque, digamos, o que seria o pior cenário do ponto de vista fiscal, que assustou o mercado, seria um gasto maior fora do teto do que apenas esses 600 reais aí do Auxílio Brasil, e por mais anos, né? Então, assim, uma PEC que já ia dar um aval maior para romper o teto. Pelo que a notícia da Bloomberg hoje traz, não é nada confirmado, são fontes, né? Não citam nem nomes, mas parece que vai ficar mais restrito aí aos 600 reais e também ao ano de 2023, essa PEC da transição. O que, se acontecer, realmente é uma ótima notícia, né, para o mercado, porque limita um pouquinho esse risco fiscal, diminui um pouquinho o medo com o fiscal, e aí o que a gente vê é o que está acontecendo no mercado hoje, né? O mercado subindo e esses papéis aí de maior risco, né, que acabam sendo mais sensíveis a juros, mais sensíveis ao sentimento de risco, subindo mais. E aí explica a IRB subindo tão forte, também esses players como Magazine Luiza, Melius, Azul,
esses players que têm beta mais alto, risco mais alto. Uhum. Agora, Cris, aproveitando que a gente já tocou nesse assunto aí de governo, e a gente sabe que isso, né, toda essa mudança de cenário político acaba respingando em algumas companhias. Uma das ali, que existia uma certa especulação, era em relação a 3R Petróleo. Até deixei o setor aqui para a gente dar uma olhada. A 3R que sobe agora 0,37%. E existia um certo temor aí por causa, né, da fala do governo de rever algumas questões ali da Petrobras, rever a questão da companhia, né, e também rever alguns contratos dessa desestatização que a Petrobras vinha fazendo. O CEO disse durante a teleconferência ali com os investidores para o resultado desse terceiro trimestre, que ele não está preocupado realmente aí para isso, que essas políticas da Petrobras, essa revisão das políticas da Petrobras venham aí impactar de alguma forma a companhia. Como que você vê esse cenário político aí? Você acha que pode realmente impactar de alguma forma a 3R ou dá para poder a gente ir nessa tranquilidade do CEO? Eu acho que para a 3R os maiores riscos não estão ligados à política. Eu acho até que ela pode se beneficiar de uma certa migração que aconteceu ali logo quando o Lula ganhou, no primeiro pregão do mercado, depois do resultado da eleição. A Petrobras caiu bastante. E eu acho que ela até acaba se beneficiando de alguns investidores que querem investir no setor de petróleo sem correr o risco de estar alocado numa empresa estatal. Acabam procurando esses outros nomes como PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, né? E aí eu vejo que no caso dela, primeiro que as compras que ela já fez e já assinou, eu entendo que já estão nos últimos passos da transferência do ativo para ela. Então, a gente tem Papa-Terra nos próximos meses, e a gente tem aí Potiguara, provavelmente para o início do ano que vem, mas não vejo como um alto risco de uma reversão dessas compras. Em segundo lugar, que a 3R ela já estava numa fase onde ela comprou muitos ativos, inclusive uma das críticas ou receios, né, um dos riscos que o mercado via era que ela necessitava alavancagem para pagar essas dívidas, essas compras. Ela já fez essa captação de recursos também, então aparentemente está tranquila a alavancagem, a captação de recursos para pagar esses ativos no momento do closing da operação, né? Ou seja, quando os ativos de fato são transferidos para a empresa. Ela já estava nessa fase onde ela tinha comprado muitos ativos, tinha até tomado uma certa alavancagem, e agora o período de fato, ela fazer o trabalho de revitalização de poços e de colher os frutos dessa produção de petróleo aí que vai aumentar conforme ela integrar esses ativos. Então, tanto pelo ponto de vista do estágio onde a companhia estava, né, já num estágio onde ela tinha que fazer mais o trabalho interno do que continuar comprando, porque já tinha comprado muitos ativos, eu vejo que esse risco de a Petrobras parar de vender poços não é tão relevante para ela, né? Eu hoje vejo até mais como um risco maior para a 3R. De fato, o preço do petróleo é uma variável mais sensível para as ações. O preço do petróleo, a taxa de juros, claro, também, e o câmbio. Não vejo que é uma empresa que perde ou que tem muito risco com a mudança de governo. Pelo contrário, acho que ela pode se beneficiar, como eu falei, de alguns investidores que não queiram ficar na Petrobras com o novo governo, migrando para outros players de petróleo privados, como é o caso dela. Mudando agora um pouquinho de companhia, vamos falar de Ambipar. A Ambipar que recentemente anunciou, né, a compra do controle da Viracer para poder expandir essa parte de negócio aí de reciclagem da companhia. Inclusive, eu queria entender do teu ponto de vista como que você vê mais esse posicionamento, né, da Ambipar, se você acredita que isso pode vir a consolidar essa questão da sustentabilidade ambiental aí da companhia em relação aos pequenos municípios ali, pequenos e médios municípios, né? Parece ser a movimentação que a companhia está buscando, é isso mesmo? O que pode ajudar a alavancar mais a companhia com essa nova aquisição de Ambipar? São aquisições relativamente pequenas, não são aquisições tão transformadoras como algumas outras que ela já fez. Segue bem na lógica que a Ambipar tem feito, muitas aquisições de tamanho menor para ser o grande player aí de
ESG, mas mais voltado para a área ambiental e de tratamento de resíduos, reciclagem, na sua área que faz isso, mais ou menos 50% do negócio da Ambipar, e o outro 50% são o atendimento a emergências, e aí a estratégia dela é comprar, internacionalizar e expandir novas geografias, comprando empresas que aumentem o número de bases para atendimento de emergências. E nessa parte de tratamento de resíduos, essa aquisição é uma aquisição que é pequena, acaba não sendo transformacional, mas no conjunto, né, de todas as aquisições que ela vem fazendo, que são inúmeras, sim, né, faz diferença. E ela, sem dúvida, é o player que vem se consolidando como o expoente nessa área aí para quem quer estar exposto a esse tipo de negócio de tratamento de resíduos. Na minha opinião, é um assunto que não tem mais volta, assim, né? Apesar de aqui no Brasil muitas vezes ser questionado o valor dessas empresas ESG, algumas pessoas acham que isso é mais narrativa do que algo a ser valorizado. A gente vê que no exterior essa pauta ESG ela é muito valorizada, é muito levada a sério, e eu acho que sim, a Ambipar não tem como não se destacar na área, né? É o principal case ESG da nossa bolsa e vem fazendo esse movimento continuado aí de consolidar esse mercado ainda mais. Então, nesse contexto, é mais uma aquisição que é importante no conjunto para isso. A empresa tem resultados bons, né? Está crescendo na receita, crescendo EBITDA. O que a gente viu, de fato, é que o lucro dela foi prejudicado justamente porque ela está com uma alavancagem um pouco mais alta para possibilitar essas inúmeras aquisições que ela fez. Então, acaba que essa taxa de juros maior no Brasil e no mundo prejudica um pouco o resultado financeiro dela e aí machucou um pouco o lucro dela nesse último trimestre. Mas, em termos operacionais e de margens, é uma empresa que também está crescendo de forma bastante saudável. Cris, e no processo de construção, Cury, vamos falar um pouquinho sobre sobre a Cury, que teve um bom resultado nesse terceiro TRI, né? Teve aí uma alta de mais de 27%. E tem o Minha Casa Minha Vida, que se especula nessa retomada. A gente sabe que com esse governo, esse novo governo eleito, esse setor de construção que é voltado para casas ali realmente mais populares podem ser beneficiados. Você já vê alguma movimentação da companhia em planejamento para tentar um posicionamento melhor, para surfar nessa onda? Eu gosto muito da Cury, né? Uma empresa que ela é exposta a, como você falou, ela faz habitações nesses programas aí subsidiados do Minha Casa Verde e Amarela, agora Minha Casa Minha Vida, deve voltar. Né? O nome vai mudando conforme o governo, mas são programas que, inclusive, já são vistos mais como programas que devem continuar em qualquer governo. Mas, claro, a gente sabe que as bandeiras aí que são levantadas historicamente pelo PT e pelo Lula são muito focadas nesses programas, né, de habitação e de educação também. Então, quando a gente pensa em setores que tendem a performar bem nesse novo governo, logo vem à cabeça, né, empresas que se beneficiam aí, que constroem casas e apartamentos para renda mais baixa nesses programas, também as educacionais. Agora, eu ainda gosto mais das construtoras, no caso da Cury. Por quê? Porque é uma empresa que tem margens muito boas, mesmo com essa inflação de custos tremenda que a gente teve o ano passado, onde o minério de ferro aumentou muito, todos os insumos aumentaram, né, ao longo do ano passado, ela conseguiu repassar isso no preço das moradias, então ela conseguiu manter as margens praticamente inalteradas, uma margem bruta alta aí de mais de 40%, excelente. Ela é uma geradora de caixa, porque nesses programas ela consegue fazer o repasse na planta, ou seja, quando a pessoa compra, ela logo em seguida consegue repassar essa dívida, esse financiamento para o banco, e isso antecipa a geração de caixa dela conforme ela vai concluindo a obra. Então, com esse repasse na planta, ela mitiga o risco de distrato e de inadimplência
e ela antecipa aí a geração de caixa, o que faz ela ter uma geração de caixa muito boa, pagar dividendos super altos e ter, portanto, um carrego, que é o que a gente diz, né, quando a gente mantém a ação na carteira, pagando bons dividendos, é um carrego vantajoso, porque mesmo que a ação fique parada, num mercado ruim, você está ganhando bons dividendos. Então, geradora de caixa. E aí eu vejo essas vantagens até em relação às empresas educacionais, que são também uma bandeira, né, o FIES ali desse governo, porém estão mais alavancadas, tem aí um problema maior do consumidor ser muito mais sensível à inflação, à inadimplência. Então, eu gosto muito da Cury nesse sentido. Mudanças em relação ao que está ocorrendo, eu acredito que provavelmente hoje a Cury está focando naquela faixa mais alta do Minha Casa Verde e Amarela. São o topo ali, né? Apartamentos de cerca de 260 mil, 250 mil. São os níveis mais altos. É possível que o governo foque agora os recursos nas faixas mais iniciais. Então, é uma adaptação que talvez a empresa faça no seu portfólio de lançamentos e de produtos, conforme o governo vá aí mostrando o interesse em destinar recursos para cada uma dessas faixas, né? Então, é algo que eu já li a respeito, já ouvi alguns executivos desse setor que trabalha nessas faixas de renda falarem, que possivelmente teria uma migração para faixas mais baixas comparado com o que estava ano passado. Mas não vejo uma mudança muito grande em termos de margens, e esse é um setor que tem muito déficit habitacional, e a Cury é bem competente, né, eficiente nas margens, em operar esse negócio. Então, gosto bastante. A empresa já subiu bastante, é verdade, já subiu muito. Ela é uma indicação que eu tinha para os meus clientes, pegaram toda essa alta desde antes das eleições. Até recomendei para os meus clientes que realizassem um pouco o lucro, né, botassem uma parte do lucro no bolso. Mas sigo recomendando a empresa assim, nas carteiras, por esses motivos que eu falei, muito eficiente, e o programa deve continuar até expandir, talvez. Perfeito. Cris, eu deixei essa aqui para o final, que é uma dúvida aqui do nosso chat. Eu sei que não é uma das companhias que você acompanha tão de perto, como as que a gente vinha falando até agora, mas como é uma dúvida aqui do chat, se você puder ajudar nosso telespectador, é o Luiz Angelelli. Luiz Angelelli. A dúvida dele é a seguinte: o grande prejuízo registrado pelo Banco do Brasil, Banco Bradesco, desculpa, o BBDC4, devido à provisão do PDD, foi real ou foi uma jogada para reverter no próximo trimestre e apresentar um lucro expressivo no final do ano? Eu acredito que não tenha sido uma jogada, até porque quando a gente ouviu a teleconferência dos resultados, o management da empresa indicou que o quarto trimestre também deve ser um trimestre com PDD pressionado, né? Então eu acredito que, pelo que eles indicaram, o quarto trimestre também não vai ser muito positivo, também vai ter um PDD alto, e inclusive eles revisaram o guidance que eles passam, que são aquelas estimativas que o banco passa, para mais, ou seja, quando a gente pega as estimativas do guidance atualizado do banco, a gente teria mais um quarto trimestre com altas provisões para devedores duvidosos, tá? Então, eu não apostaria muito em uma jogada por conta disso. Eles mesmos já divulgaram um guidance com maior PDD e guiaram o mercado para um quarto trimestre também pressionado. Isso, inclusive, ajudou o papel cair, né? Assim, o resultado veio fraco, veio com queda de lucro, muito pressionado pelo PDD, e a mensagem também foi de continuidade nessa pressão. Então, eu não acredito que tenha sido uma jogada ou que no quarto trimestre a gente tenha uma grande reversão disso, não. Perfeito. Cris, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre ótimos posicionamentos, ótimas visões. Muito obrigada, espero contar mais vezes contigo aqui no nosso fechamento do mercado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gente, vamos lá, só para trazer aqui realmente o fechamento para vocês. Faltam 3 minutinhos, o mercado fechando então numa alta de mais de 1% agora, tem 1,01%, 113.388 pontos, ou seja, a gente vai fechando
Esse pregão de segunda-feira no patamar positivo, lembrando que essa semana é um pouco mais curta, essa terça-feira é feriado aqui no Brasil, então a gente não vai ter negociação na Bolsa. No dólar futuro, a queda agora é de 0,55, moeda americana cotada a 5,34. IRB Brasil ficando aí na liderança das altas, o Ogro que está aí nos ouvindo, dizendo que pode ser uma rotação aí, né? Os investidores saindo de Oi e indo para IRB. Tá aí Cash 3 também subindo 10,91%. TOTS subindo 5,13%. Na ponta negativa, a gente tem Marfrig, que não está sozinha, traz o bloco aqui de frigoríficos também em queda. Embraer também cai 5,74%. Cosan também nas quedas. Nesse caso, as duas companhias, a gente tem temporada de resultados relacionados aqui. Lá fora, Estados Unidos, a gente tem, olha só, Dow Jones chegando para o final do dia numa queda, ou seja, a gente começou aqui a programação do Top News, do fechamento do mercado, a gente tinha as bolsas americanas todas em alta. Não conseguiram sustentar, todas caem agora, Dow Jones cai 0,70, S&P 500 caindo 0,79, Nasdaq caindo mais de 1%, acelerando perdas, então as bolsas americanas já no finalzinho de pregão. Os petróleos realmente ficaram em queda, né? E assim a gente vai encerrando esse mercado aqui nessa segunda-feira. Lembrando que a gente só volta a ter negociação aqui na Bolsa Brasileira na quarta-feira, a gente volta com programação ao vivo aqui na quarta-feira também, eu no caso, né? Porque eu vou me despedindo agora aqui de vocês e vocês permanecem na nossa programação, porque ainda tem muito mais coisa para vir pela frente. Vocês continuam aqui com Insights, o Guga Almeida, que vai conversar com a Caroline Rosa, ela que é sócia-gerente comercial da Genial Investimentos, né? Um papo super bacana, então não saia daí, continue na nossa programação. Eu tô de volta aqui ao vivo para vocês na quarta-feira pela manhã. Tchau, tchau, gente! BMC News, informação que gera valor.